Oi, gente, a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para falar da minha trajetória, da minha caminhada. Eu quero compartilhar com vocês todo o meu testemunho, mas de pouquinho a pouquinho, porque ele é bem grande, bem grande. Então, eu vou deixar para vocês hoje esse pedacinho. Toda semana eu vou deixar um pedaço do meu testemunho no meu canal para que vocês venham ter uma experiência com Deus assim como eu tive. E saber que Deus, ele nunca abandona ninguém. Se ele te prometeu, por mais que você seja falho, ele não é falho com você. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Então, para quem não sabe, eu fui mãe aos 18 anos de idade. Tive muita coisa na vida, muita, é, muitos tropeços na vida, muita caminhada errada. E Deus, ele sempre me prometendo. Deus, ele me prometeu que desde os 10 anos de idade eu tenho uma promessa de quando eu morava em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu participava de um grupo de jovens da Assembleia de Deus, lá do bairro Jardim do Lago. Aí Deus falou comigo que ele tinha um chamado na minha vida e que através desse chamado ia mudar a minha história. Só que aí a caminhada foi vindo e aconteceu várias coisas. Eu perdi a oportunidade de gravar um CD, que era o meu sonho, gravar um CD, por causa de vida errada dos meus parentes. Eu tive que sair correndo de um certo bairro e vim embora para Minas Gerais, Governador Valadares, que é onde eu vivi durante toda a minha vida. Eu nasci em Governador Valadares, fui para Belo Horizonte, aconteceu esse episódio na minha vida e eu tive que voltar para Valadares, que foi onde eu nasci. E em Governador Valadares começou toda a minha trajetória. Voltei para a igreja e não conseguia firmar, ficava anos, depois saía. E uma certa vez na minha vida aconteceu o fato de eu me aproximar de pessoas erradas e ter uma convivência com pessoas que não mexiam com coisas boas. E aquilo foi o canal para que a minha vida fosse destruída. Aí começou a destruição da minha vida. Meu pai, ele começou a brigar muito comigo, me colocou na casa de parentes, falou que na casa dele eu não ia ficar, porque eu estava mexendo com gente errada, e na casa dele que eu não ia ficar dessa forma. Então eu vivi uma pessoa muito revoltada, porque eu não aceitava o que meu pai tinha feito comigo, me tirado de dentro da casa dele, que é onde ele tinha que cuidar de mim, e falado que eu queria mexer com coisa errada, porque isso não passava pela minha cabeça. Falava que eu queria fugir com bandido e eu não queria, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Então eu fiquei uma pessoa muito revoltada. Eu me criei assim na igreja, tudo da igreja era eu tava na igreja para tudo, gostava muito, não fazia aquilo porque me obrigavam, eu gostava de fazer. Aí, mas eu tinha uma revolta dentro de mim. Essa revolta era porque o meu pai fez aquilo. Por que meu pai não continuou me criando? Eu tinha simplesmente 11 anos de idade. Então, eu, revoltada da vida, tive um relacionamento conturbado, bagunçado, e hoje eu engravidei do meu primeiro filho, que hoje está com 13 anos de idade. E aí já começou a minha luta. O meu filho nasceu com problemas cardíacos. Quem me conhece sabe que eu sofri muito com isso, porque eu sabia que meu filho era fruto de pecado e que Deus a qualquer momento podia levar o meu filho. Por quê? Porque ele não foi fruto debaixo de bênção, não foi feito debaixo sabe, ele não foi feito debaixo de bênção, debaixo das coberturas das potentes mãos de Deus. Foi feito
o fruto do pecado. Então eu achava que Deus ia me tirar o meu filho para me castigar. Então eu chorei muito, muito, muito. Na época estava tendo uma campanha na minha igreja que era 12 dias de clamor. E eu comecei a chorar, 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 orar, 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 pedindo a Deus misericórdia para salvar a vida do meu filho, porque eu sabia que o meu filho era fruto de pecado, mas se ele colocou dentro de mim, tinha alguma coisa naquilo e eu queria saber o que era, que eu queria cuidar do meu filho, porque eu já tinha amor pelo meu filho. E comecei a falar com Deus dessa forma. Fiquei 1 ano sem comer carne, nada de carne, fiquei 1 ano andando descalço. Meu cabelo caiu todo, entrei em depressão. Meu filho viajou para Belo Horizonte de avião para operar e eu não consegui ir com ele, eu tive que ir de carro por baixo, porque eu não conseguia, eu não tinha estrutura para entrar dentro do avião e ver meu filho no CTI, dentro do avião, com um monte de aparelhos, eu iria atrapalhar. Então minha mãe foi com meu filho e eu fui de van por baixo. E a igreja ajudou na oferta e eu fui. Mas aí, o pai do meu filho queria viver comigo, eu não quis. Dispensei ele, falei que não eu não ia criar 2 crianças, que já tinha um para me criar e que Deus ia me ajudar a criar meu filho. E nisso, a minha vida foi assim, sempre, depois que eu virei mãe solteira, eu sempre tomei nomes de você não vai ter nada na vida. Você acha que alguém quer casar com uma mãe solteira, com uma mulher que já tem filho? Você precisa de um emprego, você precisa trabalhar, vai caçar um serviço, que não sei o quê. E aquele ali eu sempre procurando cuidar do meu filho, sempre sozinha, sabe? Mas eu sempre tive a ajuda das pessoas da igreja. Mas aquela ajuda que sempre me fez mal. Uma ajuda que eu achava que estava me fazendo bem, que era uma ajuda de sustento, que ia me livrar de muita coisa, mas uma ajuda que em vez de me ajudar, estava me causando mal. Porque as pessoas tinham que me ajudar debaixo de falância, debaixo de disse-me-disse. Você está sustentando o filho dos outros, o filho deve ser seu, por isso que você está doando arroz, feijão, por isso que você está levando mantimento para ela, o filho deve ser seu. E aquilo ali, eu passei sobre isso a minha vida toda. E nisso, eu consegui criar o meu filho, graças a Deus. Debaixo de muita falância, muito apontado de dedo, muito disse-me-disse, eu criei o meu filho. Mas não foi o suficiente. Dentro da igreja tem muito disse-me-disse, muita fofoquinha. E a palavra de Deus fala que onde não há concordância, onde não há união, ali ele não habita. E para mim, Deus não habitava ali. Mas eu gostava tanto das pessoas que tinha ali, tanto das coisas que aconteceria ali, do louvor que eu participava, dos jovens que eu participava, de tudo que eu fazia ali. Eu era apaixonada por tudo que eu fazia, pro Senhor. E eu fazia com muito amor pro Senhor. E eu acho que é por isso que Deus tá me recompensando tanto, porque tudo que eu fiz falando que era pra casa de Deus, que era pro Senhor, eu fiz com amor. Fazia com amor, com muito carinho. E então Deus sempre ele me honrava. Por mais das coisas assim, Deus me honrava. Eu passava um aperto com meu filho, mas Deus me honrava. Meu filho hoje está com 13 anos de idade, entendeu? Não é dependente de remédio, não é dependente de medicamento nenhum. É uma pessoa saudável, inteligente, muito inteligente. Ele toca os instrumentos dele. Ele começou a tocar com 5 anos de idade. Bateria, hoje ele toca violão, baixo, guitarra, bateria, entendeu? Então eu amo muito, muito, muito a vida do meu filho. E eu creio que Deus, até no momento, ele me ajudou a criar o meu filho. Foi Deus que me ajudou a criar o meu filho. E nisso, a minha vida, voltei para casa dos meus pais. Por causa de disse-me-disse. Eu morava na casa do pastor da igreja. E por causa de disse-me-disse, voltei para casa dos meus pais. E dentro da casa do meu pai nunca foi fácil, né? Criar filho na casa dos outros nunca foi fácil. Mas a minha mãe sempre me ajudou. Minha mãe é uma guerreira.
Ela enfrentava meu pai, ela enfrentava quem fosse vir pra cima, ela enfrentava pra me ajudar. E hoje eu sou grata a isso. E o que eu tenho pra falar pra você, nessa primeira parte da minha história, que eu ainda vou chegar na história da Kelly, vai chegar na minha trajetória do meu casamento, vai chegar em muitas partes. E pra sustentar os meus filhos, o meu filho, que eu ainda não tinha Kelly, eu vendia droga no bairro onde eu morava. É um bairro, assim, bairro de terra, sabe? Estrada de terra. E ali eu vendia droga pra sustentar o meu filho, pra dar leite, pra dar fralda, pra comprar as coisas pra ele comer. Eu vendia droga ali. E eu passava muito medo. Eu tinha muito medo, porque eu saí da igreja pra fazer isso. Entendeu? Eu saí da igreja não pra fazer o que eu tava fazendo. Eu saí da igreja, mas aí, como eu saí da igreja, não tinha como as pessoas da igreja me ajudar. Por quê? Até porque eles me ajudavam escondido. Muitas pessoas ali me ajudavam escondido. Principalmente o pastor, com medo da represália da esposa. Porque eles falavam muito de mim por ser mãe solteira. Então, eu vivi muito isso na igreja. E vivi muitas coisas erradas para poder hoje eu estar aqui. E Deus, ele sempre me surpreendendo. Sempre me surpreendendo. E o que eu tenho para falar com você nessa noite, nesse vídeo, é que os planos de Deus na sua vida, quando ele tem que ser, ele é. Quando Deus colocou no coração de te abençoar, é porque ele vai te abençoar. Não importa o tempo, não importa a hora, não importa os minutos, não importa o segundo, ele vai te abençoar. Então você, meu irmão, que vive uma vida difícil, de dificuldade, uma vida errada, porque não tem outras opções, eu vou te falar uma coisa. Dobre os seus joelhos, comece a falar com Deus. Porque quando eu era mais nova, eu subia no monte e lá eu gritava, eu não orava. Quem ia comigo sabe. Os crentes da igreja que for ver esse vídeo, sabe, lembra? Eu subia no Monte Santo Agostinho, no meu bairro, perto do bairro onde eu morava, que eu morava no Altinópolis. Aí a igreja de vez em quando ia no Monte Santo Agostinho, o morro, era só Jesus, mas eu ia. Ia feliz, ia cantando, sorrindo. E Deus falava comigo. Deus falava comigo que ele ia me honrar, cada lágrima. Eu não orava, meu irmão. Eu não orava. Eu gritava. Eu chorava, eu gemia, pedia a Deus socorro. Falava com Deus que queria meus irmãos na presença de Deus. Falava com Deus que eu não aceitava a vida que os meus irmãos estavam levando. E eu acabei entrando na mesma vida que eles. Como eu entrei na mesma vida que eles, eu não sei te falar. Mas as minhas orações antigas me tirou de lá. As orações antigas que eu falava, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tira minha família de lá, tira meus irmãos de lá, salva minha família. Eu gritava, eu chorava, eu gemia pela minha família, pela minha vida. E Deus me tirou de lá. Ele me resgatou do mundo do crime, da vida errada, por causa da minha oração de quando eu tinha 10 anos de idade. De quando eu tinha 11 anos de idade. Eu sempre fui uma pessoa de oração, de chegar no monte e orar e falar, Senhor, 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 socorro. Eu sempre pedi socorro pro Senhor, porque eu sabia que o meu socorro só vinha dele. E eu te falo uma coisa. Se você crê no Senhor Jesus, ore, peça. Peça, porque Deus quer ouvir. Ele sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca o que você quer dele. Ele quer ouvir da sua boca que você confia nele, que você espera nele. Entendeu? Você tem uma identidade. Você tem um nome que foi Ele que te deu. E Ele quer ter intimidade com você. Não perca essa essência de filho, de sentar e falar, Senhor, eis-me aqui, sua filha, fulana de tal. Pai, eu preciso disso, disso, disso e disso. Às vezes é preciso se humilhar na presença de Deus
para que venha tudo aquilo que você precisa. Eu não sei pregar, eu não sei falar bonito, mas eu senti de fazer esse vídeo e falar com você nessa noite. Há esperança para você. Se a caminhada é difícil de seguir, a gente sabe que é muito melhor sorrir do que ficar triste, a gente sabe. Quando as coisas estão bem, a gente sorri. Mas Deus está querendo ver a nossa fé, Deus está querendo ver até onde a gente conseguimos ter fé nele, confiar nele, ter esperança nele. Essa é a palavra que eu tenho para você. Não deixe de servir a Deus. Você não serve a Deus ainda? Não tem problema, a palavra do Senhor diz, venha como estás, que eu vou te transformar, que eu vou salvar, que eu vou libertar. Então não deixe de servir a Deus. A minha história é uma história muito grande. Eu vou contar ela aos poucos aqui para você entender o que Deus fez na minha vida. E eu creio que ela vai libertar e vai salvar muita mãe, muito pai de família que acha que não tem jeito. Eu creio que o Senhor vai fazer algo sobrenatural na vida de cada um de vocês que vê esse vídeo. Porque há esperança para você. Deus tem um novo plano na sua vida. Deus tem um plano. Eu creio que essa história que está acontecendo comigo, Deus escreveu há muito tempo. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. E quando Ele determina em te abençoar, não há pandemia, não há crise, não há nada que faça Deus voltar atrás. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você nessa tarde. Não deixe de servir a Deus por causa de pouca coisa. Se você não vai a uma igreja, dobre o seu joelho no seu quarto e ore e fala com o Senhor. Fala com o Senhor assim, eu preciso de ti, Senhor. E Ele quer ouvir da sua boca qual é a situação que você quer que Ele te tire. Mesmo Ele sabendo qual é a situação, Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer entender que você é dependente dEle sobre qualquer coisa. Você tem que ser dependente de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Já tem mais. Deus abençoe.